pedir a nossa mãezinha que possa guardar, enviar o Espírito Santo de sabedoria sobre os nossos irmãos. Nosso irmão Renê, nessa noite, irá conduzir a palavra. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero conduzir esse teu filho, Senhor. Enviai o teu Santo Espírito, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vocação, que cada palavra, que ele possa ser um canal de graça, Senhor. Que possa transmitir, Jesus, o teu amor, que possa profetizar a tua verdade, meu Deus, perante essa mãezinha que acolhe o seu filho. Assim como tu enviaste o teu Espírito Santo, Jesus, e dizer: não temas João, não temas Pedro, Paulo, Saulo, não temas Milena, não temas Carlos, porque encontraste graça diante de Deus. Não temas, meu irmão Renê, e eis que o anjo do Senhor anunciou a você esse chamado, essa vocação, perante o Espírito Santo. Digamos todos nesse momento, meu irmão, minha irmã: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmão Renê, a cada um de nós, a igreja te envia no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra, meus irmãos. Agora está no Evangelho de João, capítulo 21, os versículos de 15 a 19. É o Evangelho do dia, que vai dizer assim para nós: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de João. Glória a vós, Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar. Bom, amados irmãos, esse trecho do Evangelho que vai falar da aparição de Jesus na Galileia, nele nós vamos encontrar a profissão de amor de Pedro para com Jesus. O Evangelho ele é muito belo nas suas palavras, quando Jesus mesmo se dirige a Pedro, perguntando: tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta a Pedro, se de fato Pedro o amava. Se de fato Pedro seria disposto a largar tudo, largar suas vontades, para seguir fazendo a vontade de Deus. Amados, essa palavra também é para nós, para os nossos dias. O Senhor pergunta para mim e para você, para João, para o Pedro de hoje, para Maria, para Joana, para o Renê: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim: olha, não podes me abandonar, não podes deixar de fazer a minha vontade, não podes deixar de fazer a minha vontade para fazer aquilo que tu queres. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, amado.
A profissão de amor que Jesus faz a Pedro é essa, perguntando mesmo no íntimo do coração de Pedro: tu me amas? É o que tu está disposto a deixar por mim? E o Senhor faz essa pergunta também hoje para mim e para você. O que você está disposto hoje em deixar para fazer a vontade de Deus? Que nós hoje estamos dispostos a deixar para trás, para seguir a partir de hoje fazendo aquilo que vai agradar de fato o coração de Deus. Porque, amados, muitas vezes nós estamos ainda apegados, agarrados em fazer aquilo que é a nossa vontade. Eu vou por texto quando eu sentir vontade. Não, nós precisamos vir porque é vontade de Deus. Eu vou à missa quando eu sentir vontade. Não, é vontade de Deus, é desejo de Deus que nós possamos comungá-lo toda semana, se possível todos os dias. Então veja, olhe para dentro de você hoje, possamos olhar para dentro de nós o que nós precisamos abandonar, renunciar para fazer a vontade de Deus. Até que ponto talvez nós vamos ser provados ali, podemos ser provados para demonstrar, dizer: Senhor, eu tenho deixado tudo isso para te seguir, eu tenho deixado de fazer isso para fazer a tua vontade. Porque essa é a vontade de Deus, amado. Que nós possamos fazer aquilo que de fato lhe agrada, aquilo que vai alegrar o coração de Deus. Deixamos de fazer aquilo somente que vai satisfazer as nossas vontades, o nosso bel prazer, para fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. E sabe o que agrada ao Senhor, amados irmãos? É viver essa unidade. Esta unidade que hoje estamos partilhando desse santo texto. Estar unido entre irmãos para rezar, para pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, para pedir à Virgem Maria que interceda por nós. Isso agrada ao Senhor. Isso nós precisamos fazer mais. E essa unidade aqui, ela precisa alcançar lá na nossa casa, precisa alcançar o nosso trabalho, para amar aqueles que estão em casa, amar aqueles que estão no trabalho também. Porque às vezes é fácil vir para o texto para rezar, é muito fácil. Vamos estar unidos entre irmãos que nós queremos bem. Mas e aquele que talvez nos machucou, nos feriu? Será que eu estou disposto a fazer a vontade de Deus para amar aquele que talvez que me machucou, que falou mal de mim? Será que eu estou disposto a viver isso? Talvez nem aqui que o Senhor está perguntando: Joana, Pedro, Paulo, André, tu me amas? Tu me amas? Cuida. Tu me amas? Perdoa. Tu me amas? Estende a mão, ajuda. É essa forma que o Senhor está se utilizando a palavra para falar ao nosso coração. Amados, quando nós nos abrimos à graça do perdão, nós fazemos a vontade de Deus. É essa prova que o Senhor quer de mim e de você. Renunciar os desejos do nosso coração, renunciar muitas vezes a mágoa, deixar essa mágoa de lado para fazer aquilo que agrada a Deus. Nas nossas casas, dentro das nossas casas, nós precisamos viver o amor, a unidade, sim. E às vezes dentro de casa é que está a grande dificuldade, né? Às vezes nós já não nos entendemos mais. E é preciso viver esta unidade. É preciso, de fato, fazer aquilo que Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. E o Senhor sabe tudo, nós não podemos esconder nada de Jesus. Quando Jesus pergunta a Pedro, querido, quando Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Tu sabes que eu te gosto. Tu sabes que eu tenho um apreço por ti. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, olha as palavras de Pedro, e vai dizer: Senhor, tu sabes tudo, eu não tenho como esconder nada de ti. Amados, nós não temos como esconder nada do Senhor. Não dá para esconder nada de Jesus. Então nós possamos apresentar para o Senhor um coração sincero, um coração que seja puro, sim, um coração que tenha esse desejo de mudança de vida, um coração que seja capaz de amar verdadeiramente aquele que talvez te machucou, aquele que te feriu. Veja o que Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Quem são as nossas ovelhas hoje? Quem é pai, quem é mãe aqui, né? Tem as suas ovelhas dentro de casa, os seus filhos, o seu sobrinho, que talvez está junto de você, o seu esposo, a sua esposa.
Essas são nossas ovelhas também. Aquele no nosso vizinho do lado também, que nós possamos pastoreá-la, cuidar, conduzi-los no caminho de Jesus. A nossa família precisa conduzir os seus membros para junto de Jesus. Quando vier para o Santo Texto, traga mais alguém da sua casa, né? Traga mais alguém da sua família, para viver esse momento de graça, amados. Apacenta as ovelhas, como o Senhor diz a Pedro, é para cuidar do rebanho que lhe seria confiado. E veja, amado, o Senhor também confiou a você um rebanho em suas mãos. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe disso. O Senhor confiou a você um pequeno rebanho. E nós não podemos permitir, deixar que esse rebanho possa se desviar dos caminhos de Deus. Mas que ele precisa trilhar o caminho da verdade. Não é nada fácil, amado, conduzir a nossa família para junto de Deus. Não é ou não é? Não é fácil. Às vezes a gente está chamando o irmão para vir para a igreja, o próprio marido, a esposa, o filho, aí está batendo o pé, dizendo que hoje não dá, hoje está cansado. Não é assim? Não é fácil. Mas eu e você precisamos ser ousados, de insistir, de persistir, de continuar. Eu vou sozinho, mas eu vou rezar por ti. Eu vou rezar por você 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos anos for necessário. Santa Ana rezou tanto tempo por Santo Agostinho, né? Para que a conversão dele acontecesse. E nós, como esses pastores dentro de casa, aqueles que o Senhor confiou para apacentar suas ovelhas, precisamos cuidar do rebanho de Deus. E cuidar através da oração, cuidar através do Santo Texto, cuidar através da Santa Missa, da comunhão, de fazer comunhão, de buscar comungar verdadeiramente o Cristo Jesus, para que nós possamos viver bem essa santidade, amados. É um desafio grande? Vai ser difícil? Vai, mas com a fé em Deus nós conseguiremos.